Graça e paz, mulheres de Deus. Eu sou a Sandra, estou aqui novamente para falar um pouquinho da palavra do Senhor para vocês. E meu tema de hoje é como tratar com pessoas difíceis, ou como lidar com pessoas difíceis. Eu sei que cada uma de nós, né, no nosso dia a dia, ou no passado, ou até nos dias atuais, já passamos ou estamos passando, estamos lidando com pessoas difíceis, né? Às vezes dentro da nossa casa mesmo, com o nosso esposo, com familiares, com pessoas no nosso trabalho, né? No nosso dia a dia nós temos que lutar, né? E temos que arrumar um jeito, né, da melhor forma, nós como cristãos, de saber como tratar com essas pessoas. E lendo a palavra aqui no livro de Lucas, no capítulo 11, no verso 53, tem um versículo que diz assim: Saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras o motivo para acusar. Muitas vezes, né, a gente vê pessoas tentando nos acusar, tentando colocar a palavra na nossa boca, tentando dificultar a nossa vida. E eu tenho aprendido muito nesse tempo e tenho, né, estudado, tentando e pedindo sabedoria do Senhor, para que Ele venha me dar essa sabedoria de como agir em determinadas situações. E lendo a palavra, ouvindo algumas ministrações, eu percebi que Jesus, né, Ele lidava diariamente com esse tipo de pessoas. Só que ele era um homem muito sábio, né? E ele sabia como agir em cada situação. E o que eu percebi? Que Jesus, quando uma pessoa vinha contra ele, quando uma pessoa vinha com algum tipo de acusação ou querendo colocar ele em maus lençóis, né? Como diz o ditado, ele sempre respondia a pessoa com uma outra pergunta ou ele falava uma parábola, né? E diz, por que Jesus fazia isso? Por que ele nunca respondia ou ele revitava que esses discípulos, profetas, né? Esses homens, que alguns eram conhecidos até como doutores da lei, que vinham na palavra tentando afrontá-lo. E ele não falava, né? Não ia com as minhas palavras, com confronto, querendo dizer que ele era o certo. Ele era o certo, né? Mas ele nunca ia de encontro com essa pessoa de uma forma, né, como a gente quer fazer quando alguém vem até nós nos insultar. E ele muito sábio, né? Ele sempre fazia isso. E aí eu queria tentar entender por que Jesus fazia isso. E aí estudando eu vi por que ele fazia isso? Porque quando uma pessoa ele tem a mente, né? Ou quando ele vem contra você em uma determinada situação, não adianta você falar nada para ele, não adianta você querer explicar nada para ele, daquilo que ele não quer ouvir, ele não vai entender, né? Ele não vai te escutar. Então, quando você responde, ou quando você faz uma pergunta para ele, dentro daquilo que ele está falando, Jesus levava as pessoas a refletir, levava aqueles doutores da lei a refletir sobre eles mesmos, sobre aquilo que ele queria acusar Jesus, né? E porque quando uma pessoa ela vem até nós querendo nos acusar, querendo fazer algo contra nós, na verdade ela já vem ferida, ela já vem machucada, né? Então, se nós irmos até ela da mesma maneira como ela vem até nós, não vai estar adiantando nada, né? Então, assim, até esse dia eu conversando com a Eunice, com a minha irmã, que é a Anice, eu até falei pra ela assim, ultimamente eu tenho aprendido muito quando a pessoa me fala algo, eu não responder na hora, eu ficar analisando, pensando o que ela me falou para depois eu dar uma resposta ou dizer aquilo que eu penso, né? Porque antes eu queria dizer, eu queria discutir. E nesses dias essa palavra veio, né, ao meu encontro, de entender que o melhor
é a gente não confrontar a pessoa, mas levar ela a refletir sobre os seus próprios atos. E eu achei uma palavra interessante sobre quando Deus mandou um profeta falar para Davi que ele tinha pecado, né? Quando ele ficou com a Betseba, quando ele esteve com ela. E Deus mandou dizer para ele que ele ia pagar caro por aquele pecado. E o profeta disse assim, mas como que eu vou, se eu chegar lá para Davi, um homem sanguinário, e se eu chegar para Davi e dizer para ele, Davi, Deus mandou ele dizer que você vai pagar caro pelo pecado que cometeu. E aí o que ele fez? Ele contou uma história para Davi, né? É onde ele conta assim, que tinha um senhor, que ele tinha muitas ovelhas, e tinha um outro que era bem pobrezinho, ele tinha apenas uma ovelha. E aquele dono de muitas ovelhas, quando chegou alguém na casa dele, que ele recebeu umas pessoas na casa dele, ele mandou matar a única ovelha que aquele outro senhor tinha, né? E o senhor ficou sem nenhuma. E aí ele pergunta, Davi, o que você acha que a gente deveria fazer com essa pessoa? E o Davi disse, nós temos que mandar matá-lo, vamos mandar matá-lo. E aí olha para Davi e diz, olha Davi, esse homem, né, é você. E ali o Davi começou, né, a prantear, começou a orar, começou a pedir perdão a Deus, né, entendeu aquela história. Então, assim, a maneira como nós falamos, né, como nós revidamos, né, as palavras que nós usamos, faz toda uma diferença. E essa palavra veio muito para mim, né, como lidar com essas pessoas, como lidar com pessoas difíceis. E Deus tem um direcionamento para cada área, né, e eu espero que todas nós, né, com essa palavra, possamos aprender. Se você está passando, se você está lidando com esse tipo de pessoas que estão ali, né, no seu trabalho te perturbando, que na sua família, pessoas que estão ali o tempo todo para te trazer uma palavra negativa, né, como lidar com esse tipo de pessoas. Então, a forma como nós lidamos, a forma como nós vamos falar, vai fazer toda a diferença, né? Porque assim, eu sempre falava assim, gente, o pior ser para se lidar é pessoas. E um dia eu ouvi do pastor Raimundo Nonato dizendo assim, o melhor ser para se lidar são pessoas, né? E agora eu estou começando a entender isso, né? E eu ouvi uma palavra que dizia assim, porque tudo que a gente vive, os piores momentos da nossa vida, a gente vai viver por causa de pessoas. Mas também os melhores momentos da nossa vida, nós vamos viver com pessoas, né? Tanto assim, o que é mais importante para Jesus aqui na Terra? O que é mais importante, o que ele mais pediu que nós possamos fazer, né? É apacentar, é cuidar de pessoas. Então, que nós possamos, né? Mesmo que a pessoa seja difícil, mesmo que ela vem contra nós, que nós possamos ter uma palavra diferente, que possamos usar com sabedoria, assim como Jesus usava, né, com aqueles que iam contra ele, aqueles que queriam de alguma maneira achar um erro, confrontar Jesus. Jesus sempre tinha algo a dizer, né? Não aquilo que talvez no nosso entendimento teríamos que falar, mas com sabedoria, com palavras corretas, né? Jesus, ele traz essa sabedoria para nós. E eu tô buscando de Deus essa sabedoria, né? Tô buscando de Deus que ele me ensina a lidar com essas pessoas. E que o Senhor, a cada dia, ele vem não só me abençoar, mas abençoar a sua vida, né? Através daquilo que ele tem para nós. Amém? Então essa era a palavra que eu tinha, né? Espero que seja bênção, espero que eu possa ajudar vocês, tá? Que o Senhor abençoe essa semana, essa segunda-feira, que seja uma semana, né, que começa hoje, uma semana abençoada, que o Senhor venha nos usar onde quer que a gente esteja, né, no nosso trabalho, que o Senhor possa nos usar como vaso, né, nos moldando a cada dia. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, a sua casa, e que o Senhor seja a nossa força, porque é Ele que nos dá essa força todos os dias, é Ele que nos dá sabedoria.
Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, um abraço a todos vocês.